Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou Felipe Barcelos, ortopedista pediátrico, e hoje no Bonecast vamos conversar, eu e Francesco, sobre um tema muito interessante. E aí, Francesco? Fala, Felipe. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Hoje a gente vai fazer uma resenha aqui de um artigo, né, um bom journal. É um artigo que acabou que eu escrevi junto com um grupo da Austrália, quando eu estava lá em 2012. Então, vamos discorrer sobre o assunto. Muito legal. Francesco, você foi fazer um fellow, né, em 2012 e teve a oportunidade de ficar, qual hospital mesmo que você ficou? Eu fiquei lá em Sydney, né, no hospital que chama Children's Hospital de Westmead, que fica um pouquinho afastado ali do centro, né? Uhum. Na verdade, eu fiquei em 2010 lá, mas esse artigo acabou saindo só em 2012. É, uma das fisioterapeutas que a gente tinha lá, que era a Jenny Wu, ela sempre se interessou em saber o que a gente estava fazendo para esses pacientes que eram GMFCS4, né? Sim. Então, basicamente a pergunta do artigo era, paciente GMFCS4, que é a gente fazer cirurgia com fins de melhorar a mobilidade ou a função motora, vale a pena? Né? O que a gente está tentando fazer para esses pacientes com essas cirurgias? Tem acho que para todos, né, para todos os níveis, essa é uma pergunta que sempre vem muito a calhar, né? E com esses pacientes que têm uma previsão de declínio funcional, né, importante na vida adulta, na segunda década de vida para frente, né, se torna ainda mais até qual ponto, né? Então, acho que o que foi legal desse artigo é buscar essa resposta, né? Até onde intervir, né, em pacientes nível 4. Coloca para gente aqui a tela Do da capa artigo. do artigo. Só antes de entrar nos melindres do assunto, a gente vai ter agora o congresso, né, em agosto, e o Dr. Paulo Selber, um dos convidados aí, você teve a oportunidade de ficar com ele lá, fala um pouquinho dessa turma, Matias, né, que era um dos responsáveis pela neuromuscular também lá Isso. O Matias e o Paulo, eles eram os dois ortopedistas pediátricos, né, que acabavam fazendo ali a clínica de paralisia cerebral. A Jenny Wu e a Karen Ball, elas eram duas fisioterapeutas que cuidavam ali, coordenavam a clínica de paralisia cerebral. E os dois outros ali, o Brian Martin e a Sally Robson, o Brian trabalhava lá também e a Sally Robson era uma fellow também, como eu, que começou esse trabalho, né, um pouquinho antes de eu entrar. E aí depois eu e a Jenny que concluímos o trabalho, né? E acho que foi muito motivado por isso, né? A gente via que a Jenny via isso, né? Que ela fazia a parte de reabilitação dos pacientes e acabava vendo muitas vezes que eles não melhoravam depois de uma cirurgia extensa e era um processo muitas vezes muito sofrido para eles. E o objetivo que foi colocado inicialmente muitas vezes não era alcançado, né? Então a ideia foi tentar levantar para ver se isso realmente era uma coisa que se traduzia em um número maior de pacientes e não só individualmente, né? sim. E a Jane, ela tem uma vasta publicação, né, ela dedica bastante à paralisia cerebral, né. Infelizmente a Jenny abandonou a gente, faleceu esse ano, né? Então, mas ela era muito ativa, assim, ela gostava bastante do tema, era super dedicada às crianças. Como, enfim, fisioterapeuta, ela era uma pessoa muito boa e como pessoa, ela era uma pessoa muito boa. E ela tentou achar isso e eu acho que foi muito importante esse artigo, porque na época que eu acabei voltando aqui para o Brasil, eu entrei na ACD e a gente percebeu que na ACD as pessoas faziam bastante isso ainda, né, de fazer esse tratamento um pouco mais multinível para paciente paralisia cerebral nível 4 e já estava se começando a se questionar se valia a pena ou não fazer, foi um questionamento meio em paralelo que aconteceu. E foi interessante que acho que esse artigo acabou dando um pouco de De força norte, né. para a gente na ACD também parar um pouco de fazer, né, para esses pacientes nível 4 fazer cirurgias muito grandes, osteotomia extensora, esse tipo de coisa, porque geralmente o meu objetivo acaba sendo não alcançado. Colocar objetivos mais realistas, né, Exato. que eu acho que essa que é o grande diferencial do GMFCS, eu acho que é o que trouxe de salto, né, até o Dr. John Davis, eu gosto sempre dessa fala dele, que ele coloca que os 2 marcos de mudança do tratamento da paralisia cerebral nos últimos 20 anos, ele entende que é o GMFCS, que traz um norte dentro da expectativa para cada nível, e a vigilância dos quadris, né, que seriam Sim. essas 2 questões principais. E eu acho que isso que você está falando é muito legal, porque a gente, assim, não é que não tem nada a ser feito, né, no Sim, nível claro, não, 4, com né, certeza. a questão é isso, né, grandes cirurgias, cirurgias multiníveis, né, e com reabilitações extensas. Então, são pacientes
como a gente sabe, né, o paciente com paralisia cerebral, os primeiros 10 anos de vida, ele tem um ganho de força, né, um ganho não só de força, mas também de Função desenvolvimento motora, né? neuromotor, né? E, e esse declínio ele é um declínio esperado. Então, até quando colocar uma criança dessa ou um adolescente desse para reabilitar por muitos meses, muito gesso, né? O que fazer, o que não fazer. Uma das coisas que eu aprendi com você, né? E esse artigo ele traz uma resposta estatisticamente significante e na prática, quando eu vim para fazer o fellow com você, isso já era uma realidade, né? Eu já vivi isso como realidade para mim, algo como um princípio que eu já levo, né? Uhum. Tipo, cirurgias supérfluas, como por exemplo, a criança que fica que é cadeirante a maior parte do tempo, que só deambula em terapias, o nível 4 típico, né? Uhum. Até quando que você investe em extensão de joelho? São cirurgias maiores, né? E Sim. que o pós é muito complicado, né? Então, é, fala, fala um pouquinho para a gente dos resultados aí, Francisco, aqui do Então, trabalho, como que foi a metodologia do trabalho. esse artigo aqui, basicamente, era feita uma avaliação pré-operatória, né? Então, foi utilizado pré-operatório e pós-operatória com 2 anos de segmento. E o que a gente observou, utilizando tanto um questionário subjetivo de avaliação, assim, dizendo você acha que a cirurgia valeu a pena, valeria a pena fazer tudo de novo? Isso perguntando para os pais dos pacientes, né? E também foi utilizado uma escala ali de GAS, né, que é aquela Goal Attainment Scale, e o COPAM, que é o Canadian Occupational Performance Measure, né, que você mede ali, você consegue definir objetivos que não são assim, gerais, são objetivos padronizados para aquele paciente, para ver se eles conseguiram atingir, né, esses objetivos. E basicamente o que a gente queria saber é, esses pacientes, eles conseguiram atingir o objetivo deles, que tinha sido colocado no pré-operatório, que em geral para eles não era uma demulação né, comunitária, né, ou nada assim, mas era basicamente a transferência, né, a capacidade de fazer transferência e a capacidade de fazer uma deambulação terapêutica, né? E se a gente puder colocar o próxima Que figura é aí, o clássico de MFCS4, né? que é o clássico do GMFCS4, né? Ele Sim. consegue fazer uma deambulação terapêutica muitas vezes numa idade mais precoce, mas conforme ele vai ficando mais velho, aí a gente acaba perdendo um pouco essa capacidade, né? Então, o que a gente vê nessa tabela aqui, esse gráfico é um pouco confuso ali, mas mostrando, por exemplo, se a gente pegar os pacientes que conseguiam fazer as transferências no começo, pré-operatório, você vê que pós-cirúrgico, 7 ali pararam de conseguir fazer as transferências e 10 mantiveram. E dos que não faziam, só um deles começou a conseguir fazer as transferências. A mesma coisa aqui para a deambulação terapêutica, digamos, né? Isso a gente vê que no baseline aqui, se 9 pacientes conseguiam fazer, e aí só 5 que conseguiram começar a fazer a deambulação terapêutica no pós-operatório, isso para aqueles que não faziam, só 2 conseguiram fazer, né? Que eram de 13, só 2 conseguiram iniciar essa deambulação terapêutica. E, assim, de E forma como é que foi a reabilitação desses pacientes, assim? esse que é o caso, assim, foi uma reabilitação intensiva até, porque tinha o suporte do hospital, eles ficavam muitas vezes internados algum tempo e depois iam para casa e aí faziam uma reabilitação intensiva mais com as terapeutas da comunidade, né? Isso é uma coisa comum lá, as reabilitações do paciente internado? Não, é pouco, assim. Na verdade, eles ficavam internados mais o tempo da cirurgia, na maioria das vezes. Muitas vezes ficavam 1 ou 2 semanas Hum. e acabavam fazendo alguma intervenção. Outros vinham para o hospital para fazer a reabilitação, mas muitos faziam a reabilitação na comunidade, né? Como acabou acontecendo aqui, mas lá é um pouco mais organizado, porque vai para a comunidade, a fisioterapeuta, que no caso era a Jenny ou a Karen, elas faziam contato com as fisioterapeutas da comunidade e tinha uma troca Um muito próxima, treinamento, assim, né? assim, praticamente. Tanto um treinamento quanto uma troca, né? Elas tinham uma troca mais próxima, assim, do que aqui, que às vezes a gente manda e o paciente se perde, né? E acaba não conseguindo. A não ser que você esteja num centro super especializado, como a CD, alguma coisa assim, o paciente acaba se perdendo um pouco, né? Uhum. Mas, e anedoticamente, assim, isso aí foi feito uma avaliação 2 anos pós-cirúrgico, né? Mas o que a gente sabe é que todos esses pacientes aí que tinham adquirido ou a transferência ou então a marcha para deambulação terapêutica, eles acabaram perdendo isso depois. Que acho que segue muito
aquela A questão da história história natural? natural do GMFCS4, Qual que é né? a idade média dos pacientes? Não me lembro agora, a gente precisava até ver pelo artigo, mas eram pacientes que, em geral, eles eram adolescentes, assim, né? Sim, Tava no início da adolescência. porque isso muda, né? Porque Muda. se é o paciente no início da adolescência, é exatamente o momento da partir dos 12 anos que começa o declínio funcional mesmo do nível 4, né? Sim, Então, eu acho que a mensagem então seria essa, né? De porque não é só uma questão que a cirurgia não muda essa história natural, né? exato. E assim, Pode até não ser o responsável pela piora, mas talvez ela não muda o desfecho, seria isso a conclusão do artigo? eu acho que ela não muda o desfecho, principalmente para os pacientes mais velhos, que era esse grupo, né? Então, talvez se você pegasse uma criança, muitas vezes, que é um GMFCS4, que chegou e, pela classificação, você com 4, 5, 6 anos tem uma noção de que aquele paciente parece ser um nível 4, está se encaixando no nível 4, e ele muitas vezes foi muito maltratado ou não foi tratado, e ele já tem muitas deformidades muito grosseiras, Muito espástico. muito espástico, eventualmente vale a pena controlar o tônus, procedimentos menores, muitas vezes vale a pena você tentar fazer, pelo menos nessa faixa etária. Só que quando a criança chega nos 10, 11, 12 anos de idade e ela está com deformidades graves, um flexo de joelho de 40 graus, a gente sabe que não vai valer a pena você fazer uma osteotomia extensora, gessos seriados, aquela coisa toda para tentar fazer a extensão, porque eles acabam, infelizmente, perdendo, né? Entendi. Mas se é uma criança menor, você acha que você entende, então, que vale mais a pena investir numa extensão do joelho para manter Eu a acho marcha em Eu terapias? acho que se for uma criança menor, sim, né? Uma criança ali com seus 6 anos, principalmente aquela que foi um pouco maltratada e ela está com deformidades muito grosseiras, porque existe, claro, a gente muitas vezes sabe que o paciente tem uma característica mais assim, compatível com o nível 4, né? Uhum. Mas muitas vezes ele é aquele paciente um pouco borderline, que você fica um pouco na dúvida se é um paciente nível 3 que caiu da curva porque ele tem deformidades muito grosseiras ou se ele realmente é um nível 4. Então, esse paciente, que, claro, é um pouco difícil de determinar, mas eu acho que é um que vale a pena, um pouquinho mais a pena investir. Mas, de novo, mais nessa idade um pouco mais precoce, né? Sim, eu acho que claro que quando a gente divulga, a gente está falando de ciência, né? E ciência, então as coisas estão sendo colocadas à prova e tudo mais. Então, o objetivo nosso aqui do Bone Learn é isso, é trazer uma discussão de mais alto nível, né? Uhum. Porque a gente acaba tendo muita oportunidade na internet de, de ouvir opiniões e que nem sempre estão sendo baseadas em, em coisas, Evidências, né? evidências, né, Sim, científicas, e nem tudo também a gente tem evidência, né? claro. Muita coisa que a gente trata, a gente não tem a evidência que a gente gostaria, mas né, a gente sabe que a medicina muda, e o próprio tratamento da paralisia cerebral, hoje é um vídeo que a gente está gravando em 2023, eventualmente, daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai ver que não é bem assim, que as coisas mudaram e que bom, né? Que bom, e tomara que mudem e mudem para melhor, Sim, que a gente tenha novas oportunidades, mas assim, é sempre muito delicado tratar esses assuntos, né? Porque as pessoas precisam, de certa forma, aprender a ler artigos e fazer questionamentos críticos aos artigos também, uhum. né? Tipo, quais são os pontos fracos, essa questão da idade é uma questão muito importante, né? Porque para a gente responder isso sem empirismo, a gente precisaria jogar isso também e Sim, confrontar com números estatísticos, né? Nós estamos dando opinião também, sim, com de certa certeza. forma, mas de maneira geral, só fazendo isso até para a gente deixar claro para as pessoas o que nós estamos querendo com essa discussão, né? Sim, exato. Acho que uma coisa interessante, assim, que eu tinha falado também dessa questão de cair da curva, né? É, assim, esses são pacientes que foram acompanhados por muito tempo na clínica de paralisia cerebral lá, então a gente tinha bastante certeza que eles eram níveis 4 mesmo, eles não tinham caído da curva, né? Então, de uma forma geral, eu acho que é mais fidedigno, né, nesse caso, porque a gente realmente classificou e eles pareciam que eram um nível 4 E já eram mais típico, né? velhos, era mais fácil de E classificar, já né? eram um pouco mais velhos também, né? Agora, tem um cenário que é muito comum aqui no Brasil também, né, no nosso meio, de você pegar aquele paciente, de novo, que eu falei que tem deformidades muito graves, não tratadas, e às vezes chega para você com 12 anos de idade e você fica na dúvida se ele é realmente um 3 que caiu da curva ou se ele é um nível 4, né? Na É, verdade, é sempre muito difícil classificar o é GMFCS, muito né? difícil, é muito Você difícil.
assim, a não ser um paciente que seja muito bom ou muito acometido, sem controle de tronco e Sim, cervical, o que fica no limbo, meio, o né? limbo é muito É difícil você difícil. diferenciar e a cada idade, por mais que os esforços, né, do Ken Child de trazer aquela classificação estendida de 0 a 6, enfim, Sim, de 12 a 18, mas a gente, muitas vezes a gente, e mesmo dentro do nível 4 a gente não está falando do mesmo paciente, né? sim. Muitas vezes um paciente tem assim, um pouco mais essa capacidade, mesmo essa capacidade de marcha de deambulação terapêutica, não são todos os níveis 4 que Sim. conseguem ter, né? Eles, muitas vezes, não acabam não tendo, né? É, mas o que eu ia comentar, né, sobre essa questão de cair da curva, né, é que tinha uma medida muito interessante que o pessoal da CD fazia, né, para ver se valia a pena você fazer uma cirurgia para, por exemplo, ganhar extensão de joelhos, né, que, a Sim. grosso modo, o que deforma mais neles realmente é a flexão dos joelhos, né. Por Então, causa do longo período de cadeira de por um longo período de rodas, cadeira, a esse tipo de coisa, de joelho espasticidade. fletido, né? E aí uma coisa que a gente fazia bastante era, tinha alguns pacientes que eles conseguiam andar de joelhos, né? Eles andavam de joelhos, eles tinham extensão de quadril, força de extensão de quadril, e não tinham deformidades graves no quadril, a ponto que eles andavam de joelho com o tronco ereto, assim. Então esse era um paciente que possivelmente era um bom candidato para você fazer uma extensora de joelho. E realmente, assim, eu lembro de uns 3 casos, pelo menos, que eu acabei fazendo, mas tem vários outros na história lá da CD, que era muito isso, assim, o paciente tinha 50 graus de deformidade fixa em flexão dos joelhos, mas ele conseguia andar de joelho, com o tronco em extensão. Aí a gente ia lá, fazia, de repente, uma transferência semitendina, um alongamento de isquiotibiais, alguns dias seriados, levava a deformidade para uns 20 graus, 25 graus e fazia uma extensora e abaixamento patelar. E o paciente acabava andando depois. Então, eu tive alguns pacientes que adquiriram marcha e aí a gente tem que levar em consideração que não é o paciente nível 4 que a gente fez com que ele atingisse esses objetivos aqui. Nesse caso, ele é um paciente nível 3, que ele tinha deformidades graves, muitas vezes ele foi subtratado, ele caiu da curva, e aí com essa cirurgia você só fez ele voltar para a curva dele. Você não transforma um paciente que é nível 4 em nível 3 se ele realmente for um nível 4. Você só faz ele voltar para a curva dele se ele tinha caído da curva por causa dessas deformidades, né? E é sempre difícil saber, né? O que caiu da curva, o que não caiu, porque Ah, sim, sim. quando você vê longitudinalmente, facilita, mais velho, né? Porque essas coisas elas tendem a ter uma sedimentação dos ganhos até por volta dos 7 anos, né? Uhum. Mas esse ficar de gatinho é muito legal você ter falado isso, né? Eu me lembro desde sempre, né, do R4, você sempre bater nessa tecla dentro não só dessa expectativa de decidir tratar o joelho, mas como também para você ter um prognóstico de marcha para as crianças mais novas também, Sim, sim. né? Se você tem uma criança de 4 anos que ela já consegue ficar Nessa posição, engatinhar, levantar o ajoelhar e levantar tronco. o tronco, Sim, né? E isso acaba levando um pouco até para mielo, né? sim. Claro que é uma outra condição, não tem nada a ver, mas mostra uma capacidade de extensão do tronco, do quadril, obviamente do tronco junto, Uhum. que mostra que a pessoa tem capacidade de ficar em Na posição posição bípede. tronco ereto. É, Sim. então isso é um detalhe muito legal, né? Porque, É. e tem questões também outras, né? Porque às vezes a criança, quando ela tem um cognitivo alterado, às vezes ela assume essa posição por uma questão cognitiva também, Sim. um atraso, né? A gente está falando de crianças, cada uma com um nível de acometimento, né? Isso é uma coisa que atrapalha muitas vezes, né? Tanto o entendimento da criança para querer ficar em pé, assim, ou querer fazer, né, a demulação assistida, mas para a própria reabilitação, né? O paciente não consegue entender os comandos, né, ali da Sim, reabilitação. interessante. Eu tenho um paciente com síndrome de West que um adulto já, hipotônico, e aí o quadril luxado. O quadril luxava, uma pessoa de quase 20 anos, você conseguia luxar e reduzir o quadril. Uhum. E aparentemente não era um quadril muito artrósico, não era doloroso nem nada. Mas quando ele ficava de gatinho, o quadril luxava. Uhum. E ele caía de cara no chão. Então, assim, isso para mim foi a decisão de que ele precisava reconstruir o quadril. E, assim, porque os hipotônicos. Hoje eu tenho isso mais pacificado, de que vale a pena reconstruir, até a gente vê isso com mais. Mas gera mais dúvida do que os Mas gera espásticos, mais assim, né? dúvidas, né? Sim. De até onde você intervir nos quadris, né? Agora, uma coisa interessante, assim, também, se puder colocar a próxima figura, é que
a percepção dos pais com relação ao tratamento é uma coisa interessante também, né? Nesse estudo aí, por exemplo, né, foram feitas duas perguntas, né? Você iria novamente, né, faria novamente a cirurgia ou, né, faria o seu filho ser submetido novamente à cirurgia? E a outra pergunta era, você acha que a cirurgia valeu a pena, né? Eram duas perguntas. Claro, não era um questionário validado, mas era interessante ver a diversidade das respostas, né? Algumas pessoas ali, a maioria, assim, que falou que iria novamente pela cirurgia, passaria novamente pela cirurgia e acharam que valeu a pena. Aí a gente achou interessante, porque, puxa, a maioria dos pacientes não atingiu os objetivos, né? E mesmo assim eles acharam que valeu a pena. E aí a interpretação que a gente teve, e até pela conversa com as famílias, não só a minha, mas principalmente das terapeutas, foi que foi importante para eles terem passado por tudo isso, para entenderem que realmente era difícil e aquele era um objetivo que não era realista para o filho deles. Por mais que, enfim, tenha sido difícil e tudo mais, tenha sido doloroso para a criança, eles gostaram de ter feito para ter tentado, né? E a gente ouve muitos pais falarem isso, né? Eles querem tentar o máximo possível. Mas, assim, é claro, como de novo eu falei, naquele paciente mais novo, eventualmente você fazer um procedimento que visa a deambulação terapêutica pode ser um pouco mais fácil, até porque as cirurgias são menores. Mas naquele paciente mais velho, às vezes é um processo complicado. Esses pacientes, vários tiveram neuropraxia do ciático, assim, uma boa porcentagem deles. Porque tinha um flexo Tinha um flexo grande, importante, né? Então, e às vezes a maioria tem um flexo importante, mas eu já tive assim paciente com 10 graus de flexo que acabou fazendo uma neuropraxia com um alongamento simples, né? Sim, e interessante a percepção seguinte também. E se você sair um pouco, né, disso e trazer para tudo da paralisia cerebral, né? Sim, Para tudo da criança, na verdade. A sensação dos pais é sempre essa, né? De que eles querem ter a certeza de que eles tentaram tudo que fosse possível, né? E as pessoas vão até onde os recursos financeiros delas são capazes de ir, né? Fazem exato. coisas. Então, eu acho que é interessante essa, essa compreensão de dosar também os recursos e de dosar a intervenção certa para o paciente certo, que o Selber fala sempre, né? É, Acho que a primeira conversa, quando você encontra a família, né, e o difícil é isso, né? Você trazer para um planejamento de vida. sim, Acho que essa é a principal conversa, porque é muito interessante quando as famílias já buscaram várias coisas, eles estão conscientes disso. Eles já estão buscando isso. Eu tive um caso sexta-feira. Os pais chegaram e falaram exatamente isso. Falaram assim, olha só, nós não somos capazes de julgar o que é melhor. E são muitas informações. sim, Então nós estamos perdidos. A criança já tem 5 anos e nós já fizemos 1 milhão de coisas, eventualmente para ir para os Estados Unidos e para tratar com isso, com aquilo. Então, e aí entram várias perguntas, algumas a gente não tem a resposta. com certeza. Por exemplo, até para trazer um tema a mais, assim, só que pra talvez a gente fechar essa conversa, acho que vale a pena a gente voltar essa questão do joelho para os outros níveis funcionais, Uhum. até para concluir. Você quer falar alguma coisa antes do nível 4 desse artigo? Não, acho que esse artigo o sumário dele foi esse mesmo, assim, que em geral, né, aquela pergunta lá, o que a gente está tentando alcançar com esses pacientes que têm um objetivo de melhora funcional? Na verdade, você acaba não conseguindo, né? Para os níveis 4. Para o nível 4, né? Então, eu até gosto de separar, né? Assim, não no nível 4, mas você falou, se a gente for pensar nos pacientes PC como um todo, né? Eu gosto muito de separar, assim, não só eu, né, obviamente, mas isso acho que é um consenso na literatura hoje em dia, mas o nível 1 a 3 e o nível 4 e 5, nível 1 a 3 e o 4 e 5, eles têm objetivos muito parecidos, né? Então, o nível 1 a 3, o que você quer? Você quer sempre os quadris no local, obviamente o nível 1 é mais incomum, mas os quadris enlocados, digamos, né, na articulação, né, não luxados e congruentes e não displásicos, não artrósicos, Não não dolorosos, com dolorosos, né? boas amplitudes de movimento. Mas você quer otimizar também a marcha deles para reduzir o gasto energético, diminuir a possibilidade de osteoartrose futura e etc, né? E também a coluna, né, que acaba sendo um outro objetivo. Agora, para os pacientes já que são nível 4 e 5, a gente quer basicamente conforto, posicionamento, quadris também não dolorosos e móveis e uma coluna também alinhada, né?
E lembrando que os 4 e 5 são aqueles que o quadril tem uma chance maior de sair. Então, a gente luta muito mais com os quadris nos pacientes 4 e 5, e nos pacientes de 1 a 3, a gente luta muito mais com os joelhos e com os pés, eu diria assim, né? Mas, claro, todos eles a gente precisa dar uma olhada em todos, em tudo, né? Mas só que no 4 e 5, essa questão da extensão dos joelhos não é uma coisa muito importante na maioria dos casos. Eu acho que é isso. Aquela frase do Dr. Gillette, né, que eu falo sempre, que é legal. Que a pior coisa que você pode fazer para um paciente com paralisia cerebral ou com deficiência é achar que não há nada que possa ser feito. O Dr. Gage até complementa, que ele fala que não há nada de útil, que há muitas coisas de úteis. Só resumindo isso que você falou, acho que é legal deixar bem marcado, é que para níveis de 1 a 3 a gente quer joelhos com extensão completa. Sim. Né? Você falou no final, é só para a gente deixar isso como mensagem. Né? Então, o paciente que deambula, e aqui no caso o nível 4, é uma marcha terapêutica que eventualmente na vida adulta não se mantém. Uhum. A gente viu que não é o foco, né? Mas para os níveis 2, níveis 3, né? O objetivo é que esses joelhos sejam, e aí voltando um pouco da marcha, a gente acabou falando muito de laboratório de marcha e tudo mais, né? Mas que são os pré-requisitos da marcha normal, né? Então, além dos joelhos que estendem, que vai dar um pré-posicionamento adequado do pé, que vai ajudar o comprimento do passo, a gente precisa de pés estáveis também, né? Então, os pés de 1 a 3, acho que é legal a gente deixar essa mensagem também. São pés estáveis, eventualmente ortetizáveis, né? E não dolorosos. Exato. E para os pacientes 4 e 5, eu acho que isso é uma coisa que tratar os adultos agora, eu tenho observado com muita frequência que os pés que são deixados mal ortetizáveis, eles se tornam pés dolorosos. Sim. Pés muito inflamados, adultos aí de 30, 40 anos, níveis 4 e 5, com a artrose de várias articulações do pé. Então, assim, essa ideia dos pés ortetizáveis não são só para os pacientes deambuladores. Sim, não, concordo plenamente, assim, é um ponto que a gente costuma sempre reforçar, mesmo nas aulas, tudo, que quando a gente vai tratar aquele paciente que é cadeirante puro, muitas vezes existe aquele entendimento falso de que, não tem problema ele ter um pé deformado, porque ele não anda... Um hálux valgus, sobreposto. Mas eu já tive pacientes com deformidades em plano valgo, abdução tão graves, assim, com aquela subluxação talonavicular, que eles faziam úlcera na cabeça do talos de apoiar na cadeira de rodas. Então, mesmo esses pacientes, se o pé começa a deformar demais e começa a ficar doloroso, ou às vezes antes de ficar doloroso, mas está muito deformado, eu acho que vale a pena você corrigir, mas aí, de novo, não é com aquela questão da deambulação ou do ortostatismo. É muitas vezes com uma questão de conforto e posicionamento, que acho que é o objetivo principal para esse grupo, né? Então, deixar um pé numa posição que dê conforto e posicionamento. Maravilha. Mais alguma coisa? Acho que ficou bem legal. Acho que esse final trouxe uma síntese, né, de pensar a criança e trazer essa questão que é fundamental, né? Você precisa, e aí que tá, você precisa de alguém que você confie. Sim. Né? Para que essa pessoa te ajude a tomar essas decisões. É o que o Dr. Manso fala sempre, né? A questão da pandemia, você tem que ter um clínico, você vai confiar na opinião daquele médico. Uhum. Porque, obviamente, quando a gente está tratando em equipe multidisciplinar, a gente não vai concordar sempre entre todos os atores, mas a gente precisa estar todo mundo na mesma página, tentando se entender e trazer o paciente com várias questões que estão sendo conversadas hoje. Hoje a gente tem coisas para conversar, que eu acho que agora já está demais, a gente pode falar em outro momento, mas coisas que estão muito importantes a gente trazer: risotomia dorsal seletiva, né? Tempos de terapia, objetivos das terapias, né? Objetivos, que aqui a gente está falando de cirurgias, Sim. Mas não é só cirurgias, né? Até quanto tempo de terapia que essas crianças estão fazendo, acho que estão todos os assuntos que são fundamentais a gente trazer aqui, de preferência baseado em evidência científica de alto nível, né? Não, com certeza. E parabéns pelo artigo. Não, parabéns por ter ido para a Austrália também. Não, foi uma experiência muito interessante lá. Acho que foi e as terapeutas lá, particularmente a Jane, assim, acho que elas ajudaram muito a gente a entender uma forma de conversar com os pacientes. O Paulo Selber também fala muito bem isso, assim, de como explicar para eles quais são os objetivos, né? E eu acho que o GMFCS, como você falou, é fundamental. Não tem como você não utilizar o GMFCS. E eu uso com frequência. Os pais muitas vezes não sabem, né? Às vezes eles até estão em tratamento em vários lugares, mas eles não sabem o que é o GMFCS.
E eu acho que ele ajuda muito a pessoa a entender qual é o objetivo. Então, eu mostro muito aquele gráfico do GMFCS, principalmente, óbvio, aquele até 12 anos, né, o de 6 a 12 anos, e depois o estendido e revisado de 12 a 18 anos, em que você observa aquele declínio funcional. E aí, eles, observando aquele declínio funcional, particularmente dos nível 4, eu acho que fica um pouco mais claro para eles, para entenderem. Não só no nível 4, mas aquele nível 3, que muitas vezes não usa cadeira de rodas, mas depois dos 12, eventualmente começa a utilizar para longas distâncias, para eles entenderem que isso não é necessariamente uma perda. É a evolução normal e muitas vezes até garante uma deambulação, não uma deambulação, mas uma mobilidade assistida, né, com a cadeira de rodas, que vai dar mais independência para o paciente do que muitas vezes um andador, que é um andador muito grande, que ele não está conseguindo mais utilizar, não consegue usar na rua. E ao passo que uma cadeira motorizada para longas distâncias muitas vezes vai promover uma independência maior para ele na vida adulta. E o que importa é a vida adulta, né? Exato. Assim, não, claro que importa a vida infantil, mas assim, o que importa é como essa criança vai virar um levar adulto. essas coisas, né? Fazer essa transição para a vida adulta, né? Talvez eu tenha colocado errado a minha fala, mas assim, a criança, ela, obviamente, ela não vai querer fazer 5 dias de terapias e cirurgias e tudo mais o resto da vida. Ela quer ter o tempo dela, quer ter trabalhar, quer ter família. Então, as coisas têm que irem para o mundo real também. Sim. Acho que é isso. Bom, obrigado, acho que bom. ficou muito bom. Parabéns para nós, ficou legal. Legal, muito bom. Primeiro podcast da Bonecast. Foi um prazer aí. A gente se vê nos próximos.